Olá, começando mais um Salto Alto Pod, podcast que tem o propósito de impulsionar a sua vida, a sua liderança, a sua carreira, como tudo que o programa Salto Alto se propõe. Não é só um programa de liderança feminina nos Estados Unidos, mas é trazer o melhor conteúdo para impulsionar a sua vida. Salto Alto Pod. Histórias inspiradoras de mulheres líderes que vão conectar você com o seu propósito e impulsionar sua liderança. Prepare-se para um salto alto. E hoje nós temos uma convidada que é maravilhosa, uma convidada, uma mulher que mudou a minha vida. Ela foi muito importante, ela é muito importante para mim. Foi a pessoa, gente, no mundo profissional, no mundo corporativo, que me viu. A gente sempre precisa que alguém nos veja. E ela foi a pessoa que me viu. Ela ainda é estagiária, a gente se conhece há mais de 20 anos. Ela olhou para mim e ela disse que eu ia dar certo. E a gente precisa de pessoas que digam isso pra gente, que fortaleçam isso. E eu falei pra ela na época, Cris, por que você acha isso? Ela, porque eu vejo isso. Eu sei que você vai dar certo. Então, é uma honra pra mim hoje entrevistar a minha mentora, que ela é muito importante na minha vida profissional, na minha vida pessoal. A gente se conhece há muitos anos. E ela foi, como eu falei, a pessoa que me viu e que me orientou ao longo da minha carreira. Ela me direcionou, me indicou para muitos lugares para eu trabalhar. E eu sei que eu tenho muito da Cristina Fernandes na minha liderança, na minha vida, porque eu sempre te observei. Então, eu quero te dizer que é uma honra para mim hoje estar aqui nesse lugar entrevistando a mulher que me viu há mais de 20 anos atrás, quando eu tinha 20 anos, e hoje eu tenho 45. E eu posso hoje dar essa honra para você, de dizer que eu sou muito grata por a gente ter se encontrado no mundo corporativo e foi do mundo corporativo para a vida. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Tati. Você sabe que a gente já conversou sobre esse assunto várias vezes, né? Até assim, desse momento que eu falei isso para você e sempre me emociona. E agora também já começa aqui a nossa conversa também emocionada e dizer que eu fico muito, muito feliz e honrada de saber, né, que eu tive essa influência em você. Como também você tem a certeza que você me influencia a mim positivamente. E eu acho que a vida é isso, né? Uma mão dupla, que a gente dá e recebe, que a gente compartilha. Então, eu fico muito feliz e honrada também de estar aqui. E eu queria também começar dizendo que aquilo que eu vi, quando eu te falei isso, que eu também lembro exatamente do momento, foi que eu vi o quê? Eu vi a tua atitude, eu vi teu comportamento, eu vi teu brilho no olho, eu vi o teu comprometimento. Você, como estagiária, era muito comprometida. Então, eu acho que tudo isso que eu já enxergava, isso também te ajudou a impulsionar a tua carreira e tua vida muito ao longo desses anos. Então, assim, muito bom estar aqui nesse momento, conversando com você e a gente trocando. Ai, maravilhoso. Não, com certeza. E assim, a gente precisa de pessoas, de líderes que façam isso, que vejam a gente. E como você falou, você impulsionou minha carreira, porque em muitos momentos, quando você diz, Tati, você vai dar certo. Em muitos momentos que eu pensava que eu, às vezes, não acreditava em mim, vinha essa fala sua, de uma pessoa que eu admiro e que eu sempre admirei profissionalmente. Então, muito bom a gente estar aqui. Eu quero hoje poder apresentar você para as pessoas, né? Para que as pessoas conheçam quem é a Cristina Fernandes Garamboni. Obrigada, Tati. Então, vamos lá, vamos conversar. Vamos começar. Isso. Quem é você? Conte pra gente. Então, eu sou, né, enfim, Cristina Fernandes Garamboni. Eu sou mãe da Alice, da Rafaela. Sou esposa do Sidney, filha da Maria e do Raul, irmã da Cláudia. Sou uma comunicóloga, jornalista de formação. Eu acho que eu ser jornalista, apesar de não exercer, né, mas a função, né, já há mais de 20 anos, eu acho que também é algo que me marca muito, no sentido que algumas competências que o jornalista precisa, eu acho que eu uso no meu dia a dia, no mundo corporativo até hoje. Essa questão de você também saber ouvir o outro, de você saber se comunicar bem, de você saber priorizar o que é importante numa notícia, então também você saber priorizar ao longo das tuas tomadas de decisão. Eu acho que a Cristina, uma coisa assim também que sempre me definiu desde criança, eu amo aprender. Eu adoro aprender. Então, para estar feliz, eu tenho que ter a sensação e a certeza de que eu estou aprendendo. Maravilhoso. Então, né, enfim, já tenho aí 30 anos de carreira, estou aprendendo
e acho que vou continuar, né? Então, essa busca por aprender é uma característica minha que, assim, eu acho que para ser autêntica, assim, eu preciso ter essa sensação. Isso diz respeito à humildade também, né, Cris? Sim. Você sabe que uma vez eu ouvi uma frase que eu achei interessantíssima, que é o seguinte: ninguém é tão humilde que não possa te ensinar algo, nem você é tão importante a ponto de ter que ensinar tudo a todo mundo, que você já tem todas as respostas. Então, eu acho que tem a ver isso. com humildade dentro desse sentido, que você pode aprender com todo mundo, em todas as situações, né? Perfeito. E você tem que estar aberto a isso. Isso é uma marca da sua liderança. Eu acho que sim. Quando eu vejo assim, é muito bacana, né? Por exemplo, domingo, eu encontrei no shopping uma pessoa que eu nunca fui líder, mas que eu trabalhei na mesma empresa que ela durante muito tempo, mais de 10 anos. Nossa, ela me abraçou e eu estava com a minha filha dizendo como é que eu tinha influenciado ela bem, como é que tinha sido, né, impactado a carreira dela. E eu fiquei assim, feliz, né? Porque eu acho que no fundo é isso que você leva também da vida. É verdade. É a marca que você deixa no outro, né? Sim. É o seu legado, né? A gente até no Salto Alto a gente fala, lidere com o seu legado em mente. Que é o nosso slogan, é esse foco. Então, assim, você vê uma pessoa que chegou e que você falou, eu nem... Não era líder, não. Mas olha como você já deixou um legado, porque o legado é o que você deixa dentro da outra pessoa, né? A herança você deixa pro outro. Isso, você deixou isso nela, é a sua marca. Sim. Assim também como eu enxergo certas coisas também que eu aprendi ao longo da minha vida, na minha carreira, com pessoas que também foram super importantes para mim, né? E então eu acho que, é como eu disse, para dizer quem é a Cristina, eu acredito nesse compartilhar, sabe? Eu enxergo a vida como uma grande mão dupla, tá? Eu acho que as relações têm que ter equilíbrio. Claro que, por exemplo, eu acho assim, né? Então eu sou mãe. Então, claro que eu dou mais, né? Ao longo da minha vida, eu vou dar mais para as minhas filhas do que... É claro que eu aprendo muito com elas e dou, mas no sentido de eu ter responsabilidade sobre, né? Mas eu acho assim que a vida é um grande equilíbrio. As relações têm que ter um equilíbrio para elas serem verdadeiras. Sim. E para elas prosperarem, né? Prosperarem dentro de cada uma. Então, por exemplo, só para pegar esse exemplo que você deu, né? Então, eu já tinha, né, uma carreira... né? E aí você era estagiário, já tinha, né, na época eu me achava super experiente, mas olho para trás e vejo que não, né? Tava, enfim, mais no início da minha carreira, mas eu vi ali, eu também aprendi com você ali, entendeu? Aprendi algumas coisas ali, então que bom que eu comuniquei isso para você, porque isso que eu acho que é importante. Eu não aumentei, eu não forcei uma barra, concorda? Porque eu também não acho que você tem que ser assim, a minha simpatia no sentido de você falar coisas boas o tempo todo. Sim. Ou de você forçar uma situação. Não, você tem que ser verdadeira. Então, eu enxerguei uma coisa boa ali em você e eu te comuniquei isso. E isso é muito importante. Não é um elogio assim, a torta e a direita, mas de fato, é você mostrar o porquê. E eu te perguntei isso na época, e você me pontuou por que você falou isso pra mim. E, Tati... E já que você falou que é pra gente ser verdadeira, ser autêntica, Total. então eu vou trazer. Por exemplo, nós duas mesmo, até em situações profissionais também já tivemos conversas mais difíceis. Com certeza, tivemos mesmo. Entendeu? Então eu acho que isso também é muito importante. É claro que quando você vai ter uma conversa difícil com alguém, seja você chefe ou não, né? Porque às vezes vai ter isso, né? Com relação com o fornecedor, relação com o par, né? Dentro da empresa. Você tem que saber o momento certo e a forma correta. Sim. E eu sempre acho assim, que você nunca pode ser movido pelo fígado. Então, se você não está bem naquele dia, vai para casa, pensa. Olha a chave aí, não seja movido pelo fígado, adorei isso. Não dá para ser. Porque aí você não vai estar no teu melhor. Mas eu acho que também, ao mesmo tempo, você não pode fugir de conversas difíceis. Sim. Seja para você, né, você como líder, para reorientar, né? Ou você deixar claro, né, para a tua equipe, como também às vezes entre pares. Sim. É muito comum você ter que ter conversas difíceis e entre é muito pares. importante, né, Cris?
Muito importante. A gente fala isso no programa, no Salto Alto, a gente fala muito sobre essa verdade, porque o americano é muito da verdade, né? E a gente traz nas skills da líder Salto Alto a verdade. Então, assim, mesmo tendo... Porque isso, aqui no Brasil, às vezes as pessoas acham que um feedback, por exemplo, acaba levando muito pelo lado pessoal. Algumas lideranças, né? E assim, a gente que lidera, você que lidera, sabe quem às vezes entende melhor um feedback do que outro. Mas a gente sabe que o feedback, ele é um presente. Quando você, obviamente, você também precisa saber dar um feedback. Você sabe dar feedback. Não é porque você tem conversas difíceis, mas é a forma que você fala. Sim. Então, assim, mas as pessoas não podem encarar isso como algo que diz respeito à identidade dela ou algo pessoal, mas é algo pontual para que seja melhorado, né? Sim, sim. E, Tati, acho que você tocou num ponto interessante nessa questão da cultura do americano. Então, eu trabalhei muito tempo para uma empresa que tinha capital americano, como também essa empresa em que você foi minha estagiária, também eu peguei lá um job, né, um projeto de um cliente dos Estados Unidos. E o que eu acho bom do americano é porque, assim, ele tenta construir no mundo corporativo, ou pelo menos, né, dentro da empresa ali, quando você está trabalhando com o time, uma transparência, confiança e sendo muito objetivo, baseado em fatos. E você sabe... Você traz muito isso. Exatamente, a gente tem que dar fatos, dados. E engraçado que não tem nem tanto tempo, assim... Uma pessoa conversando comigo, né? Eu pedi um feedback, né, para essa pessoa, porque é uma pessoa que eu tenho que lidar, né, no trabalho. E aí ele pontuou assim, Cris, dizendo que estava tudo bem, tudo e tal, falou só que você tem que prestar atenção, porque às vezes ele falou para mim, você parece uma executiva americana. E isso tem um lado bom, mas também em alguns momentos aqui no Brasil, ele pontuou isso. Isso a pessoa pode não entender muito bem. E eu até ri quando ele falou isso, porque justamente eu tive algumas executivas, né, que eu tinha que lidar, né, e elas eram americanas e tinham também uma liderança sobre mim, né, e eu aprendi muito com elas, admiro. Então, quando ele falou que eu parecia uma executiva americana, eu ri, né. Mas eu entendi também o que ele quer dizer. Claro. Então, a gente também aqui no Brasil não tem essa cultura. Sim. Mas eu acho que é algo que realmente eu admiro. Então, acho que a gente tem que... Mesclar o melhor dos dois. Mesclar assim, né? o melhor dos dois. Eu também acredito muito nisso. Mesclar o melhor dos dois. Mas assim, conta pra gente como é que o jornalismo entrou na sua vida. Por que você escolheu o jornalismo? Tati, se eu te disser que desde criancinha eu queria ser jornalista. É mesmo? E eu não tinha ninguém na minha família, nenhum jornalista da família. E é engraçado que minha mãe conta que eu, muito pequena, eu dizia que eu queria ser jornaleira. Ah, é? Que eu gostava de ir na banca de jornal. Então, assim, eu não sei explicar. Eu acho porque talvez eu sempre... Né, na escola eu escrevia bem, eu gostava de me comunicar, entendeu? Então, eu achava, assim, incrível. Então, eu achei que eu seria feliz. Então, eu sou feliz com a minha escolha profissional. É claro que eu fiz comunicação, habilitação em jornalismo, entrei no mercado de trabalho pelo jornalismo e depois eu fui buscar formação em outras áreas da comunicação. Uhum. Então, hoje eu não trabalho mais como jornalista, né? Mas trabalho como comunicóloga, né? Enfim, liderar áreas de comunicação, sustentabilidade, recursos humanos. Mas como eu disse, eu vejo muito a influência do jornalismo, sabe? Essa curiosidade que o repórter tem que ter. Né, claro, minhas habilidades de comunicação, mas eu ressalto muito a questão também da escutativa. Porque, às vezes, as pessoas acham que quem vai fazer comunicação, é porque fala muito. Né? Então, falar muito não quer dizer falar bem. Excelente, Cris. Questão de você saber ouvir, entender o que está por detrás daquilo. Então, eu acho que essa questão da escutativa, sabe? Você realmente está prestando atenção no que o outro está falando. Foi algo também que eu tive que me desenvolver na minha carreira como jornalista, né, para ser uma boa repórter, uma boa editora assistente, e que eu trago para a minha vida. Excelente. Então, o jornalismo deixou esse legado. Deixou. Dentro de você, assim, Sim. Que você aprendeu muito, desenvolveu muito essa competência da escutativa, que é fundamental na liderança, né, Cris? Sim, sim. O que eu percebo é que muitas vezes, em N situações, seja em reuniões
ou seja, em conversas que as pessoas têm, no mundo corporativo, elas estão interessadas no que elas vão falar. E elas não escutam o outro. Tem reuniões, assim, eu estou, às vezes, em determinadas situações, que a pessoa vai e fala um monte de coisa até meio polêmica. Aí então vou lá e vou fazendo os meus pontos. Quando eu falo, fulano, você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu faço muito isso para checar. Você faz muitas perguntas, assim. Né? Não, e checar o entendimento. Não, só para eu entender se você pegou o que eu quis dizer. Eu vejo Inteligência emocional, hein, Cristina Fernandes? Eu vejo que, às vezes, as pessoas não prestam atenção. Então, quer dizer o seguinte, ela está mais focada em fazer o ponto dela do que propriamente de ter ali uma troca. Sim. Então, eu acho que essa questão do estar presente também é algo que a gente tem que prestar atenção. Sim. E digo, né, porque como é isso, você quer saber quem é a Cristina? Então, na minha vida pessoal e profissional, essa questão da presença ali no momento, no agora, eu acho importante. E mesmo para o futuro, sempre acho isso. Quer dizer, para eu conquistar, para eu ter o melhor futuro, eu tenho que estar focado também no agora. Não é não pensar no futuro, mas é você fazer o seu melhor no agora. Então, sabe, essa questão da presença também eu acho que é algo que as pessoas têm que estar mais atentas, né? Sim, e isso você acredita que você também trouxe do jornalismo, essa presença. Porque você precisa estar presente quando você está ali. Sim, então, talvez também. Sim, e como também eu acho que até certos ensinamentos, né, que você vai tendo ao longo da vida, né? E hoje em dia, que a gente tem uma epidemia, né, tanto de muitos assuntos como de falta de atenção. Verdade. Eu acho que se a gente não ficar muito vigilante, a gente se perde nisso, né? É verdade. Você sabe que eu recebi uma vez eu estava numa reunião de escola da minha filha e a diretora da escola, ela falou isso. Estamos virando mestres em ficar ausentes para quem está presente. Nossa, profunda essa frase, hein, Tati? Eu também achei tão profunda essa história, essa frase, né, nessa reunião. Essa reunião me marcou muito, porque eu falei, gente, estamos mestres em ficar ausentes para quem está presente. Justamente, a gente não dá atenção para quem está na nossa frente, porque a gente dá atenção para o celular. Exatamente. E para as informações, como você acabou falou, essa epidemia, né, de informações e a importância da gente estar presente. Exatamente. O que eu tento, assim, né, é ter alguns momentos que eu vou olhar o celular. Claro que não tem jeito, né? A gente tem que estar conectado. Sim. Mas, às vezes, eu estou até em umas situações, por exemplo, se eu vou almoçar com alguém, né? Eu tento não... posso dar uma checadinha no início, no final, mas eu tento, assim, estar ali com a pessoa. Concorda? Hoje em dia, a gente tem que ficar se policiando, né? Se policiando. Então, eu me policio mesmo. E eu tenho um esforço realmente genuíno de estar presente nos lugares. Não que eu seja perfeita, não, com certeza, não que eu não erre, mas é algo que eu busco. Então, essa é uma chave da sua liderança. Sim. É algo que o aprendizado, como você falou, né? Tá o tempo inteiro focado em aprender. Sim. E o estar presente. E a escuta ativa. Eu diria que isso é muito importante, sim. Como também eu acho você procurar entender também o lugar do outro, sabe? Eu acho que ao mesmo tempo que eu me considero, né, uma líder assim exigente, né, no sentido que a gente tem que estar sempre se superando ou sempre, né, testando novo. Por exemplo, eu acho que a gente faz tudo pra gente, né, eu tento dar o meu melhor em tudo, mas também você não pode ter um medo do erro. Mas se errar, tem que errar rápido. Mas eu acho que você também tem sempre que entender o contexto da pessoa. Sim. Né? Então, por exemplo, como também eu sempre tento mostrar o porquê das coisas e me mostrar assim, olha, para o que dá autonomia ao mesmo tempo que eu faço assim, mas se precisar de mim, eu estou aqui. Então, por exemplo, eu tento também ficar, muitas vezes, claro, na estratégia, mas eu acho que você tem que mergulhar, às vezes, em alguns detalhes para ver se a pessoa está confortável, se as coisas estão indo do jeito que você quer, o que a empresa precisa. Sim. Né? Como também, assim, criar um ambiente, isso eu acho muito importante.
de confiança, porque se a pessoa tiver alguma dúvida, tiver em alguma situação que ela está vendo que ela não vá, que está saindo do controle dela, que ela não está confortável, que ela possa recorrer a você, entendeu? Sim. Então, você estimular esse ambiente de eu confiança. estimulo. E pra pessoa não ter medo de conversar com você. Exatamente. Então, não ter medo. E aí eu estou falando de liderança no nível mais amplo mesmo. Sim. Exemplo. Com as equipes que eu interajo, com os meus pares, com os meus fornecedores, entendeu? Então, claro, eu quero um nível de excelência, mas eu também quero saber o seguinte, eles estão entendendo o que eu quero? Eu estou fazendo a minha parte? Sim. Né? Então, acho que num nível de confiança, as coisas realmente acontecem de forma melhor. Mas aí queria chamar atenção para aquilo. Cristina, então assim, eu não me acho uma líder boazinha. Eu acho que eu tenho, como eu já frisei aqui, um padrão de exigência alto. Eu acho que a gente tem que ter conversas francas e verdadeiras, sabe? Então, por exemplo, dizer assim, olha, isto aqui eu estou me preocupando. Eu queria garantir que você entendesse que isso é muito importante, sabe? Mas você sabe que eu li uma matéria até na Você RH, falando que os liderados preferem líderes que impulsionem eles, Claro. não o líder amigo. Assim, bonzinho, né? No Sim, sentido, porque você não pode é o ser meu amigo do estilo. seu liderado. Mas assim, um líder que de fato extrai o melhor dele. Não, porque eu acho o seguinte, você deixar todo mundo na zona de conforto, ou você não dá um feedback verdadeiro para a pessoa, isso é ruim. Sim. Como também, por exemplo, às vezes, né? Você ter metas ambiciosas. Por exemplo, a gente pensar na meta no início do ano, né? As metas que vão ser atreladas aos resultados, para mim é um momento super importante. Não só para eu me exigir, como também para exigir mais do pessoal. Eu falo, pessoal, meta é isso. Não tem que ser específica, claro, você dizer onde você quer chegar, tem que ser mensurável, mas tem que ser desafiadora, Sim. entendeu? Tem que tirar. E aí a gente fica, né, ao longo, né, do ano, ou do período lá, verificando, mas assim, eu acho que a gente está aqui também para superar desafio. Né? Isso também, Tatiana, é algo que, quando diz respeito, né, a quem é a Cristina, eu gosto assim, do que nunca foi feito, adoro. Você gosta você é disruptiva. Eu né? gosto. Eu gosto assim, o que nunca foi feito. Então, quando às vezes eu até acho que Cristina, você deve ter algum probleminha. Tipo assim, quando é uma coisa assim bem difícil, eu falo, não, bacana. Sabe, como é que eu vou fazer para chegar lá? Aí, sabe, vejo as etapas, entendeu? E depois eu acho tão gostoso você olhar para trás e ver o quanto que você alcançou, sabe? Sim, com certeza. Tanto que uma coisa que eu tento fazer sempre no fim do ano, tanto com o time como com os fornecedores, a gente olhar assim, olha o que a gente caminhou, o que foi bom, o que não foi, sabe? Então, olha o que vocês construíram, olha né? o que foi vocês construído. Mas eu acho que a gente vê o seguinte, que é algo que era difícil e o quanto a gente alcançou. Superado. É verdade. Nossa, eu acho isso assim, me deixa muito feliz, sabe? Então você gosta de celebrar. Eu gosto de celebrar. Gosto de celebrar, gosto de fazer brinde, sabe? Tanto também na vida pessoal também, sabe? Eu acho que celebrar, não é o celebrar pelo celebrar, todo dia eu tenho que sair, todo dia, não. Mas assim, sabe, aquelas etapas importantes, aquelas viradas, sabe? Você fala, poxa, que bacana, que bom, pessoal. E sabe aquela frase, né, também do Hemingway, né? Eu acho tão bonita, né? Então, assim, né, quem estava com você do teu lado, né, na hora da guerra, de uma situação difícil, né? Que isso é o que importa, né? Isso que você não vai esquecer. Então, eu acho que é isso. Então, você celebrar com as pessoas que te ajudaram, né? Sim, é verdade. É ser grato também, né? Ser ter essa grato, gratidão, nossa. né, Cris? É muito bom isso. Agora, você queria ser jornalista desde pequena, né? Queria. E você falava que ia ser jornalheira. E aí, assim, depois e como é que foi esse salto para o mundo corporativo? Porque você trabalhou em jornal, num grande jornal. Sim. Né? Você foi subeditora, foi Isso. repórter, e depois você deu um salto para o mundo corporativo. Como é que foi essa virada para você? Tati, eu acho que aí são aqueles momentos que você tem que ter uma conversa muito séria com você mesma. Então, o que eu fui percebendo ao longo da minha carreira como jornalista? Que o que eu mais gostava de fazer era o quê? Era planejar a edição. Era uma executiva no jornal, né? Revisar, sabe assim,
eu gostava disso. Tanto que por isso que eu acho que naturalmente, assim, eu participei muito daquela cozinha do jornal. Quero dizer, ser redatora, ser, né, subeditora, editora assistente. E aí eu fui percebendo isso, que eu gostava mais disso do que, por exemplo, de correr atrás da notícia. Então, isso foi uma virada de chave para mim. Bem interessante. E aí, o que eu fui fazer? Eu fui buscar fazer formações, né? Então, eu fiz um MBA de marketing, né? E nisso eu fui chamada, não por conta do MBA de marketing, mas isso já foi, né, me abrindo outros horizontes. Eu fui chamada para trabalhar numa grande assessoria de imprensa, né? Como diretora, enfim, de atendimento de uma conta, também de uma multinacional, um trabalho de crise. Foi onde eu te conheci. Exatamente, foi nesse momento. Adorei que você deu essa virada. Bem forte, exatamente. Você me conheceu num momento super importante da minha vida profissional, que foi uma virada de chave. Então, lá nessa agência de comunicação, eu fui percebendo que eu gostava, né? E aí, então, fui buscar formações também, né? Em relações públicas, em novas mídias, né? O que ali, naquela virada ali dos anos 2000, né? Então, era como se chamava esse mundo novo aí da internet, né? Então, relações públicas, até a própria publicidade. Eu fui buscar formações em outras áreas da comunicação. Então, nisso, depois eu fui trabalhar, depois de uns 4 anos. Fui chamada para ir para São Paulo, foi outro momento chave da minha carreira. Sim. Eu acho. Então, fui trabalhar para outros grandes área clientes. De telefonia, né? Área de telefonia, área mesmo de bebidas, né? Alimentos e bebidas. E aí, depois, eu fui trabalhar numa grande empresa de telefonia móvel, aí já dentro da empresa, para montar, na época, a área de assessoria de imprensa interna, lá, área de relações públicas. Também foi um outro momento de muito aprendizado também, tanto grandes crises como também, né, tá mais perto de publicidade, de marketing. Também tinha que frequentar, por conta do meu trabalho, grandes agências de publicidade. Então, com tudo isso, a gente vai aprendendo. Depois eu voltei para o Rio, fui trabalhar numa multinacional, e aí com o meu escopo já sendo América do Sul. Então, foi outro grande aprendizado. Eu tinha que também liderar pessoas de fora do Brasil. Tinha uma equipe aqui, mas eu tinha, né, uma liderança, né, ali dos projetos de comunicação e sustentabilidade, né, da América do Sul. Lá também expandi para RH. Enfim, e depois vim trabalhar aqui numa grande associação, né, também de um segmento super importante para a economia, já na área de energia. Então, assim, né, resumindo muito, essa foi a minha trajetória. E sempre, como eu falei, expandindo, buscando outras habilidades, sabe? Então, não é porque eu tenho essa trajetória já em comunicação, né, como eu falei aqui, sabe, cerca de, né, quase 30 anos, que eu não estou aprendendo. Estou aprendendo muito. Né? Então, eu acho que como eu disse. Você gosta de desafios também, né? Como Gosto. Você falou. Então, você agora está numa área que é bem diferente do que você já trabalhou e como você já está construindo. Exatamente. E como você está amando os desafios, né? Estou amando. Então, como eu falei... Também. Sim. Como eu falei também, né? Então, desafios grandes, né? Porque você, numa associação, você tem que alinhar e estar à frente de estratégias que você tem que alinhar com várias empresas, né, que vão concorrer em algum momento ali, como também tem propósitos diferentes, culturas diferentes. Eu também estou trabalhando também muito próximo agora de relações institucionais, né, como nunca antes na minha carreira. Estou tendo que liderar aí um grande projeto também de comunicação, né, comunicação 360, né? Então, várias grandes agências, enfim, agências importantes, agências, né, de alta qualidade. Então, assim, são desafios que você vai tendo que superar e também que te exigem competências, tanto técnicas como comportamentais, diferentes. Isso que eu ia te perguntar agora. Como é que você lida com esses desafios? Tati, eu acho assim, né? Como é que eu lido? Eu acho que a primeira coisa é que você realmente tem que prestar atenção, assim, no teu comportamento,
inteligência emocional. Eu acho que muito se fala sobre inteligência emocional, comunicação não violenta, esses temas estão muito em voga, mas às vezes na hora do vamos ver, Na prática, na né? prática, isso é mais complexo, né? Mas o que eu tento fazer com a minha experiência é achar o seguinte, primeiro, que nada é o que acontece com você, é como você reage. Então isso eu acho super Excelente. importante. E muitas vezes quando Olha a chave, hein? Nada é o que que acontece acontece com você, e sim como você reage. Aquela situação. Você vê que, às vezes, determinadas situações, vou falar, puxar mais uma vez também para a vida pessoal. Na vida pessoal ou na vida profissional, uma mesma situação que uma pessoa acaba com uma pessoa, isso serve para impulsionar a vida de outra. Verdade, excelente. Então, assim, a gente não tem que tomar, às vezes, as coisas como pessoais. Eu sei que que isso é algo difícil, mas você tem que aprender a reagir a isso. Como também, né, quando às vezes as pessoas são, né, ou agressivas com você, ou você percebe até que as pessoas querem, às vezes, te prejudicar, eu entendo que a gente tem que se manter assim, também é difícil, mas equilibrada, centrada, não sair de si, porque muitas vezes a pessoa que está do outro lado está te provocando. Então, Sim. você tem que ter inteligência para até assim, a tua forma como você vai se comunicar e como você vai reagir vai meio que denunciar o outro, concorda? Então, Sim. e aí também até eu percebo isso, que às vezes a pessoa está numa energia e se você fica né, tranquila, calma, a pessoa vai até se colocando de maneira diferente. Então, assim, como é que eu tento superar, né, os desafios, sejam eles esses que energizam você, como também alguns que te drenam, né? Sim. Então, Sim. eu acho que é isso, é tentar me manter Eu- centrada, Centrada, equilibrada, sabe? Como eu falei no início aqui, não reagir com o meu fígado, Nossa, nem eu com amei medo, isso. Gente, nem não com- reaja com seu fígado. sabe? Respira, bebe uma água, isso é Não, eu importante. amei isso que você acabou de falar, de não é o que acontece com você, é como você está reagindo. Então, assim, você ter uma frase dessa que te norteia e você Sim, ficar eu o tempo penso. inteiro, não é o que está acontecendo, é como eu vou reagir. Gente, isso é sensacional, isso é uma chave. Não, isso eu faço muito. Como também o seguinte, quando a pessoa... outra coisa que eu repito muito para mim em algumas circunstâncias. Quando uma pessoa... Tô até falando essa questão de agressividade, Sim. é porque, como eu falei aqui um pouquinho de comunicação não violenta, mas quando a pessoa, às vezes, é grossa... Que isso tem, né, gente? Sim, acontece, gente. A gente vive com... É. A gente convive, né? Convive. Então, quando a pessoa é grossa, quando a pessoa até não tá falando... Sabe? Tá reagindo com o fígado dela. Tá reagindo com o fígado ou tá falando coisas que não são exatamente como como a pessoa está colocando. Eu acho assim, isso diz mais sobre ela do que sobre você, Sim. entendeu? Então, por isso que é importante você manter teu tom de voz, mas ser firme. Ser firme, entendeu? Então, assim, e Tati, já que a gente tá aqui, né, sendo bem sincero, Bem liderança autêntica. isso aí. Gente, em determinadas situações, foram poucas, mas foram momentos assim também decisivos. Eu tive que falar para a pessoa que está do outro lado, essa conversa termina por aqui porque eu não estou confortável. Não estou confortável com essa conversa. Não, mas isso aí tem que resolver agora. Não, a gente não tem que resolver agora, não. Eu não estou confortável, eu quero ou dividir com o meu chefe, ou conversar, ou vamos marcar uma reunião maior aqui. Você chama seu chefe, eu chamo o meu. Como eu disse, foram poucos momentos. Mas eu acho que isso acontece. Não Sim, estou com confortável certeza. com o rumo Mas dessa é muito conversa. interessante você ter uma habilidade para falar dessa forma, firme. Mas assim, você não perdeu a cabeça, você não foi grosseira, você falou, olha, não estou confortável, vamos resolver de outra forma. De outra forma. E você também tem uma pergunta que eu gosto muito. Qual, Tati? Me conta. Que, gente, conheço muito Cristina Fernandes, é uma minha mentora na vida, né? Que é, qual é a intenção do seu coração quando você me fala isso? Isso também em alguns momentos. Claro, isso até a gente acaba Isso é uma chave. falando mais, talvez assim, na vida pessoal, mas eu também pergunto, às vezes, em determinada situação na vida profissional, isso.
né? Talvez não para a pessoa, Sim. mas assim, gente, qual a intenção que tá por detrás disso, sabe? Mas pode ser também até uma emoção, né? Sim, medo, com frustração. certeza. Porque, na verdade, tudo vem primeiro na emoção, né? Porque Exatamente. somos seres humanos que são movidos pelas emoções. E, às vezes, algo que uma pessoa fala para você, a gente precisa entender qual é a intenção dela. Porque se é algo que não vai contribuir em nada... Sim. E assim, Tati, outra coisa que eu também... Aqui tô tendo um insight agora, assim, que em determinados momentos da minha carreira, também as pessoas me falavam uma coisa, ouviam, Cristina, eu queria te dar um feedback, assim, assado. Obrigada, sempre agradeço. Mas, por exemplo, teve gente que eu descartei feedback. Eu quero dizer o seguinte, olha, eu sou uma pessoa que peço feedback, mas é sempre assim, de pessoas que eu confio, claro, pessoas que estão na minha liderança, ou que têm uma influência, pessoas que eu quero chegar. Mas tem determinadas pessoas que eu escuto, analiso e falo, olha, numa boa, não vou me abalar por isso, ou não vou... Pergunto qual a intenção da pessoa me falar aquilo, porque às vezes pode até querer me levar para fazer uma coisa que não está de acordo com os meus valores, ou que eu não acredito, ou que eu não... Enfim, então eu acho que tudo a gente tem que ter um senso crítico, que foi outra coisa que o jornalismo me trouxe, com certeza. Senso crítico. Com certeza. E assim, Cris, você falou das suas viradas na carreira. Assim. Sim. Então, essas viradas para você foram os seus saltos altos? Quais foram os saltos altos? Não, eu acho que essas viradas, assim, que eu disse, essa mudança do jornalismo, né, para comunicação corporativa, né? Foi uma virada e foi uma tomada de decisão, assim, refletida, mas ao mesmo tempo, Tati, eu acho tão engraçado, porque eu sempre quis ser jornalista, como eu disse. Mas você tem uma missão com a comunicação também, né? Mas isso em todas as esferas. Sim. Não importa se é no jornalismo. Exatamente. Mas naquele momento ali, então eu sempre quis ser jornalista. Só que foi uma decisão fácil de eu tomar. Olha que interessante. Não teve drama. Claro que talvez eu soubesse também que se eu quisesse, né, até num determinado momento eu poderia voltar a ser jornalista, mas foi uma decisão ao mesmo tempo consciente e não foi difícil para mim. Não que outras não tenham sido, que eu não tenha pensado mais, mas eu acho que isso foi muito importante. O momento também que eu saí do Rio para São Paulo, sim, foi interessante. Foi um salto alto. Foi porque eu acho que ampliou a minha visão, mas como também agora eu acho muito bom o fato de eu ter trabalhado tanto em empresas como em projetos bem distintos, sabe? Como eu disse, então eu sou uma pessoa que gosta de aprender. Então eu tenho que aprender. Assim, eu acho que eu não me paraliso, sinceramente, não é minha autoanálise, nem nunca tive um feedback desse, mas a novidade ou um desafio grande não me paralisa, sabe? Eu não tenho... Você gosta, medo. Né? Eu gosto. Gente, ela gosta. Eu gosto. Ela gosta muito. Então foram meus saltos altos, sabe? Assim, quando... Deixa eu pegar esse projeto, ou sabe? Vamos para São Paulo? Vamos voltar para o Rio? Vamos, sabe? Mudar aqui, e eu vamos acho que aprender. Também muito, assim. E vamos fazer diferente. Vamos fazer diferente também. Quer ver uma coisa que me motiva é a pessoa falar assim, perguntar por que a gente faz assim? Ou vamos fazer assim, porque a gente sempre fez assim. Ótimo, você acaba de me dar um motivo pra gente fazer diferente. Vamos testar. Sabe? Porque se fizer igual, vai ter o mesmo resultado. Vai ter o mesmo resultado. E como você é uma mulher de resultados, você quer que faça diferente para ter resultados diferentes. Não, e outra coisa, eu acho que algumas coisas na vida, assim, avaliação é uma escala aberta. O que eu quero dizer? Não é de 0 a 10. Se a pessoa tirou 9, 10, achou que o que vinha fazendo era 10, por que a gente não pode fazer diferente e ficar melhor ainda? Entendeu? Sim. Então, é algo também que eu acredito. E eu acho que a gente tem que estar se adaptando o tempo todo. Então, acho que flexibilidade é algo também que diz muito sobre mim, sim, sabe? Eu acho que eu sou uma pessoa flexível, acho que eu sou adaptável. Eu acho, às vezes eu tenho dificuldade. O que é o melhor? É isso ou aquilo? Eu falo, gente, eu acho que tudo é a forma como você... Como eu falei, como você lida. Sim. Sabe? Tirar, então nessa situação, o que é bom aqui nessa situação? E o que não é bom, a gente tenta transformar. Então, são... Muito característica da sua liderança, né? Sim. E o que é ser uma líder de sucesso para você? Boa pergunta. Primeiro, né, o que é ser uma pessoa de sucesso? Então, eu acho que ser uma líder de sucesso, uma pessoa de sucesso, primeiro é você estar alinhada com seus valores.
Porque assim, gente, quando a gente não está alinhado com os nossos valores, com a pessoa que a gente não é feliz. A gente fica... Então, eu acho que você tem que estar alinhado com os seus valores. Eu acho que você tem que ver o quanto que você evoluiu, quanto você inspirou pessoas, né? Acho assim, eu não tenho... Eu tento muito controlar o meu ego. Mas, ao mesmo tempo, assim, sabe? Você receber, por exemplo, isso que você falou para mim aqui no início da nossa conversa. Então, é uma coisa que me faz feliz. É uma coisa que me mostra que eu tive um sucesso, gente. Sim. Olha só, poxa, então inspirei a Tatiana, que está aqui agora, uma líder de altíssimo sucesso, né? Também inspirando outras pessoas. Eu acho que essa questão, sabe, de você estar evoluindo, de você ver que você contribuiu de alguma maneira, né? Mesmo que seja pequena, para algumas pessoas serem mais felizes, para elas evoluírem, sabe? Para transformar o teu redor, né? E às vezes pode não ser uma coisa que naquele momento seja grandiosa, mas vai ser pequena e lá na frente você vai ver o quanto que aquilo, né, rendeu. Então, para mim, ser uma líder de sucesso é isso, é você estar se aprimorando, estar vendo que você está construindo coisas que são verdadeiras, sim, né? E claro que você, na tua vida profissional, você também ter um sucesso, né, e um reconhecimento, né, que também te permita que você tenha uma vida boa, feliz, né? Colaborando também. Mas, enfim, isso tudo demonstra que você é uma pessoa de sucesso. Acho que a gente ser remunerado, claro que é importante, eu trabalho por isso, né? Senão eu teria escolhido um outro trabalho, mas com certeza o dinheiro não é tudo. Isso eu tenho certeza absoluta. Eu acho que como eu falei, eu trabalho sim, né? Para ser remunerada, para ser reconhecida. Entendo que eu tenho, né, que ser reconhecida, inclusive financeiramente, pelo que eu estou, né, trazendo de resultados, enfim. Mas é que não é tudo, não, mas isso eu tenho certeza absoluta que não é, sabe? Eu acho que essa coisa do aprendizado, de você, sabe, tá feliz, tá tranquila, tá colaborando com o mundo, com as pessoas, eu acho que isso é muito, muito, muito importante para mim. E qual é o seu propósito, Cris? O que move você? Assim? O que me move? Também já refleti muito sobre isso. Então, eu acho que o meu propósito é assim, né, através da comunicação, através das relações, eu poder me transformar e ajudar a transformar tudo e todos ao meu redor, sabe? Eu sempre... pode até soar pretencioso, mas... Como eu falei, já que é para ser sincera, né, Tatiana? Com certeza, não. E o nosso propósito está atrelado ao outro, né? Sim, e assim, claro que é a gente ser feliz, como você falou, a minha transformação, mas ele está sempre atrelado a alguém, com certeza. Né? E assim, mas eu tenho sempre a pretensão, né, assim, o objetivo, assim, né, eu comigo mesma, que eu quero sempre transformar as coisas. Então, assim, eu quero transformar os lugares que eu trabalho em lugares melhores. Não, tudo a ver com você, transformação. Transformação é a sua palavra. Eu acho que compartilhar e transformar. Então, assim, eu quero, por exemplo, transformar a minha família. Eu quero, sabe, assim, para o melhor. Eu quero todos os lugares, assim. Posso não falar isto abertamente, né? Porque, como eu falei, eu tento manter o meu ego sob controle. Às vezes também pode não ser muito bem interpretado, mas eu quero transformar os ambientes e as pessoas que eu tô perto, entendeu? Para melhor, sempre. Não, entendeu? Impressionante. Tudo aonde você entrou, em todos os lugares onde você foi, você causou isso. Enfim, eu não... Olha, eu não tô falando de ego, eu tô falando de identidade, Cris. Porque, assim, você sabe quem é você, sabe? E, assim, você não é metida, você não é arrogante, você é zero. Mas, assim, é tão bom a gente saber quem a gente é e o impacto que a gente causa na vida das pessoas. Sim. Então, realmente, assim, olhando para sua trajetória, você falando dessa questão da transformação, tem tudo a ver com você. O seu propósito realmente é esse. Não, porque todos os lugares que você passou, você trouxe uma transformação mesmo. Sim, eu acredito que sim. Acho que também tive alguns feedbacks, até enfim, como eu falei, das pessoas ao meu redor, até depois que eu saio, né? Eu acho tão bacana, sabe, Tati, por exemplo, algumas pessoas que já passaram pela minha vida, pela minha carreira, assim, há mais de 20 anos, como, por exemplo, você, claro que a gente manteve contato, né? E, inclusive, profissional. Mas que falam, ai, Cris, foi tão bom, você falou aquilo, você me ajudou, essa é minha chefe que eu falei que fez isso, sabe? Então, isso traz
uma alegria, Uma felicidade, uma felicidade. sim. Traz uma felicidade, sim. Com certeza E aí, faz. isso mostra que você é uma líder de sucesso porque você impactou a vida do outro. Sim. Movida pelos seus acho que muita valores. gente, sim. E também tenho a felicidade de muitas pessoas que eu liderei terem virado minhas amigas. Isso também é até engraçado, porque outro dia eu estava falando com Isso uma aí amiga... você já quebra até um paradigma, né? De que você não pode ser amigo dos seus liderados. E você pode, sim. Eu acho assim, claro que eu até brinco, né, isso com essas amigas, né, que ficaram, que quando não sou mais chefe, dá um alívio, né? Com Porque certeza. aí, porque é aquilo, por mais que você goste da pessoa, por exemplo, você tem que tomar umas decisões às vezes chatas, né? Exemplo, ou dar um feedback de redirecionamento, tirar a pessoa de um projeto, preferir uma pessoa a outra para liderar um determinado projeto, isso tudo é do dia a dia. Às vezes desligar a pessoa, Sim. né? Mas, então, assim, por exemplo, às vezes você gosta muito de uma pessoa, mas você é chefe dela, você não tem como falar tudo para ela. Então, quando deixa de ser chefe, né, tipo, sai da empresa, ou uma ou outra, tudo e tal, dá um alívio. Aí é que vai ser o teste mesmo, né, se vai ser amigo ou não. Se vai permanecer ou não. E eu até outro dia estava conversando com uma dessas amigas, né, e ela falou assim, que estava conversando com uma pessoa, essa aqui é minha ex-chefe, tudo e tal. Eu falei, não, agora eu sou sua amiga. Ela ficou rindo, mas é que você me influenciou muito, tudo e tal. Então, eu acho que é isso. Não, maravilhoso, Cris. E eu queria saber, assim, qual é o seu maior sonho hoje? O meu maior sonho, também te digo o que é. Eu já estou como minhas filhas também já estão maiores, né? Então, a Alice está em 24, a Rafaela tem 17. Eu quero, assim, vê-las super bem encaminhadas, felizes. Quero poder, assim, daqui a um tempo, colaborar de uma outra maneira, assim, com a sociedade, sabe? De repente, fazendo alguns projetos, assim, que me deixam mais livres. E, assim, né? O sonho maior, eu gostaria que a gente vivesse numa sociedade mais justa, né? Menos violenta, né? Enfim, em paz. Mas eu diria, assim, que o meu maior sonho é esse, estar aprendendo sempre, estar em harmonia, sempre vendo minhas filhas assim bem encaminhadas, minha família, meus amigos, sabe, estar vivendo em harmonia com meus amigos, viajando, que eu adoro, sabe? E é isso, se a gente puder também colaborar, compartilhar, né, aprendizados, ensinamentos, ajudar as pessoas a crescerem, a se desenvolverem, porque isso me energiza. Com certeza me energiza. Então, eu diria que meus sonhos são esses, sabe, Tati? Linda. E, ó, para fechar, dá 3 dicas para a pessoa dar um salto alto na vida. 3 dicas para a pessoa dar um salto alto na vida. Eu acho que o primeiro é aquela frase que eu falei aqui. Não é o que acontece com você, é como você reage. Isso diz muita coisa. E a gente ter certeza que às vezes uma porta se fecha ou aquilo que você queria que acontecesse não aconteceu. É porque é preciso esvaziar para vir uma coisa melhor. Sabe? Então é aquela coisa, aconteceu uma coisa ruim, uma coisa que não foi tão boa, alguém foi grosso com você. Então, primeiro, aprende a reagir e saiba que aquilo ali vai te dar a oportunidade de você redirecionar a sua vida. Excelência. Uma resiliência, né? Resiliência, flexibilidade, sabe? Então, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que algumas coisas eu já falei aqui, né? Aprender sempre. Eu acho que o aprendizado contínuo é algo que todo profissional, acho que qualquer pessoa tem que estar o tempo todo. Então, assim, que nem falei, já tenho 30 anos de carreira, mas eu estou fazendo cursos, formações importantes que eu invisto na minha vida. Tem coisas que eu até fico assim, mas estou sem tempo, mas não quero saber, eu abro agenda, ou certas coisas que eu me obrigo a fazer, entendeu? Você está sempre se atualizando e saber que você... É isso, tem sempre espaço para aprender. E o último, né? Eu acho que é você ter confiança em você. Ter confiança em você. Tá sempre... Também vou voltar para os valores. Então, eu acho que isso, né? É a confiança de que você sabe o que é melhor para você, de você não ter o medo, espantar medo, sabe?
e estar sempre alinhada com os seus valores, porque no final é isso que vai mover a gente, que vai proteger a gente, que vai dizer que você está no caminho certo. Se é algo que não está te fazendo bem, ou que, sabe, não está te fazendo mal, ou que está te fazendo violentar o que você acredita, você tem que se afastar daquilo. Então, eu diria que são esses 3, se eu posso dar conselhos, que eu daria para alguém assim, que quer dar o salto alto na carreira. Arrasou, Cris. Gente, maravilhoso, né? Só chaves maravilhosas. Muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente nesse podcast, que a gente tem um propósito, né, de trazer realmente, impulsionar, e é interessante quando você fala de transformação, porque é um dos pilares do programa, que é conteúdo. Então, aqui é um conteúdo de altíssima qualidade. As conexões é a nossa conexão na vida e é o que a gente promove também no programa. As experiências e a transformação. Então, assim, o propósito desse salto alto salto alto pode, é trazer transformação, é trazer a pessoa pensar sobre aquilo que ela está ouvindo e fazer uma correção de rota. Então, muito obrigada, porque eu tenho certeza de que o que você falou aqui, a sua história, vai contribuir com a vida de muitas pessoas. Então, muito obrigada. E, Tati, eu que agradeço. Agradeço, enfim, as palavras, agradeço esse momento aqui da gente, de troca, de reflexão. Para mim também é um momento de reflexão. Para mim, assim, é uma honra ter você na minha vida há tanto tempo e eu aprender tanto com você. E, enfim, espero ter colaborado. E eu só queria também aproveitar para falar, porque você me pediu 3, agora me veio uma quarta, eu vou falar, pessoal. Fala a quarta, gente. Que é essa questão da conexão e do networking. Isso. Especialmente para gente que é mulher. É verdade. O homem, assim, gente, são pesquisas, não é Cristina falando, Não faz isso de maneira mais natural. Você vê que o homem, ele conhece, né, enfim, um outro no trabalho, já está chamando para o futebol. É verdade. Então, eu sei que é difícil, enfim, a gente, né, muitas vezes é isso, né, mãe, é filha, esposa, tem um monte de coisa para fazer, só que a gente tem que também procurar. Então, muito bom essa questão que você trouxe da conexão, que é isso tudo, e da gente procurar mesmo, ter momentos, fazer networking, entendeu? E também estar sempre disposta também a ajudar alguém, né? A fazer conexões também. Verdade. Então é isso, Tati. Você fez muitas conexões para mim ao longo da vida, você sabe. Enfim, você está retribuindo, como eu falei. Você me fez muitas conexões, gente. Ela me ajudou muito, meu Deus. Que é isso, Tati. A gente está aqui, né? Acho que como eu falei, eu realmente acredito em equilíbrio, em trocas, sabe? Então eu acho assim, falando, né, para você, eu acho que a gente troca a beça muito bem, mas eu aprendo muito com a Tati, gente, vocês sabem, né? Imagina, essa mulher é uma potência, então eu fico muito feliz disso, né, da gente ter essa troca, da gente estar aprendendo uma com a outra, e fico muito feliz de você estar liderando aqui, né, esse programa maravilhoso que está inspirando e também ajudando as mulheres a darem saltos altos. É isso aí, porque o salto alto não é só um símbolo da feminilidade, né? É o dar o salto na carreira, exatamente, na vida. E eu, que tenho 1,5 m, minha filha, só ando de salto alto. É isso aí, Tati. Muito Mas, obrigada. enfim, então, obrigada por esse momento aí. E parabéns. Obrigada. E sucesso. Obrigada por